pessoal, vamos seguir aqui hoje mais uma rodada de entrevistas com os faixas pretas, professores de Santa Catarina. Então, meu nome é Sandro Padial, como eu falei outra vez, sou de uma família de faixas pretas de Jiu-Jitsu e a minha ideia aqui é fazer um movimento de união dos professores, unir um pouco o Jiu-Jitsu de Santa Catarina, né? E hoje estamos aqui com o Rui, que é um carioca, mas se instalou aqui em Blumenau há muito tempo. E ele veio aqui hoje para contar a história dele. Ele começou em 91, né, no Jiu-Jitsu? Isso, 1991. Primeiro, queria te agradecer. Primeiro, boa noite, Sandro. Boa noite a quem está nos assistindo. Agradecer o convite, a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Rui Godinho da Mota. Eu sou carioca, mas já moro agora em Blumenau, vai fazer 15 anos. Na verdade, eu me sinto muito mais blumenauense do que carioca, não desfazendo do Rio de Janeiro, mas a minha vida tá tudo aqui. Hoje eu tenho filho aqui, já estou aqui, meu filho tem 9 anos, a minha noiva mora aqui, então minha vida está estruturada aqui, eu trabalho aqui, a minha residência aqui. Treinando? Não, ele joga bola. É jogador de futebol, ele quer ser jogador. Joga mais do que o pai, então temos que aproveitar, vamos garantir a aposentadoria. Então, vamos falar um pouco sobre o Jiu-Jitsu. A pergunta que você tinha feito quando eu comecei em 1991, em dia 17 de dezembro, lembra a data? 17 de dezembro de 1991, eu tinha 12 anos e ia fazer 13. Comecei a treinar Jiu-Jitsu. Na verdade, eu sou daquela geração que assistia filmes de Bruce Lee, de Van Damme, via Operação Kickbox, via essas coisas nesse sentido. Então, o meu ídolo eram essas pessoas, então eu queria fazer karatê, queria fazer kung fu, queria fazer lutas de contato, que tivesse pancada, chute, soco. E que era o que passava na televisão, filme. Eu nunca tinha ouvido falar jiu-jitsu, não tinha ideia do que jamais era jiu-jitsu. Nem sendo carioca, não rolava o jiu-jitsu. Não sabia o que era jiu-jitsu. Engraçado, né? E tinha várias academias já no Rio de Janeiro. Então eu acabei numa academia que era próxima à minha casa, a Valnick, do mestre Walter Nogueira, do Rio de Janeiro. Ele é presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, lá de jiu-jitsu. E fui na academia dele para poder dar uma olhada, fazer uma aula de defesa, de luta. Eu queria fazer taekwondo, karatê, qualquer coisa nesse sentido. E meu pai foi fazer inscrição, chegou lá, estava escrito defesa pessoal. Eu falei assim, olha Rui, eu não vou te botar para fazer karatê, taekwondo, eu não fazer nada, estou fazer defesa pessoal. Ele leu aquilo ali, ele achou que existia uma aula somente de defesa pessoal. Eu estava lá no jiu-jitsu, cheguei, não teve aula de defesa pessoal. Acho que até que o professor Walter me enganou naquela vez. Não, estava matriculado na aula de defesa pessoal. Eu fiquei lá esperando, não veio ninguém. Certo. Ele falou, volta amanhã para fazer uma aula de jiu-jitsu. Tá bom, voltei no outro dia. Primeiro eu olhei, pô, isso aí, então vai entrar e fazer aula. Aí botaram para rolar de um lado para o outro, fazer rolamento. Eu fiquei olhando, pô, legal fazer esses cambalhotas e foi. Aí eu disse, eu vou voltar amanhã, volta amanhã para fazer uma outra aula. E eu voltei na próxima aula e foi quando eu comecei a aprender os golpes também, a fazer chave de braço, a fazer a passagem de guarda. Certo. E eu falei assim, legal, vou ficar, vou fazer. Vai seguir como experiência. E o que me estimulou a ficar no jiu-jitsu foi o fato de eu entrar ali, tinha outras crianças que praticavam junto comigo que eram menores, tinha um pouco mais de esguio, eram menores do que eu, mais leves, eu era gordinho, então eu chegava lá e falava assim, vou ganhar todo mundo, eu sou mais forte, sou mais pesado, e o rapaz era bem mais leve do que eu e chegou a me dar chave de braço, me dava um estrangulamento, me jogava por um lado, me jogava para o outro, e eu não conseguia entender como é que eu era mais forte, mais pesado e o cara conseguia me ganhar. E isso me gerou uma certa vontade de querer aprender aquilo ali. E eu acabei ficando no jiu-jitsu. Por quê? Pela vontade, por ver que um oponente realmente mais leve, mais enfraquecido fisicamente, conseguia me vencer. E não era uma vez, era várias vezes. E vamos falar pro pessoal aqui que você não é um cara pequeno, né? Não. Qual é a tua altura e qual é o teu peso? Eu tenho 1,83, 84 por ali, peso 100 quilos, tá um pouquinho mais agora, um pouquinho mais fora de forma, devo estar com 104 quilos. O jiu-jitsu estava fazendo as artimanhas dela, mostrando com um cara grande, forte, que não só a força, velocidade pode vencer uma luta. Tinha uma arte ali que fazia diferença. Extremamente técnico. Eu pegava uns molequinhos magrinhos lá e perdia. Aí por essa vontade de ver que eles conseguiam me vencer, eu falei assim, não, vou treinar isso aqui até ganhar deles. E fiquei até hoje. Então assim, o jiu-jitsu é uma coisa que só realmente quem pratica vai entender a paixão que a gente tem.
assim, tu abrir mão de pegar e às vezes de, poxa, final de semana eu vou ter uma competição, ficava um dia inteiro numa competição, tu viajava, ia para outros lugares para lutar uma competição, saía de casa às 5 e pouco, 6 horas da manhã, ia lutar às 5 horas da tarde, voltava, chegava em casa às vezes 11 horas da noite, numa competição, porque a gente ia lutar longe, não tinha muitos campeonatos, então a gente buscava muito, saía do Rio de Janeiro, ia lutar campeonato de Cabo Frio, ia lutar em Niterói, lutava em São Gonçalo, muitas vezes lutei em São Gonçalo. Cheguei a vir lutar, aí já fui mais, agora bem mais recente, 2000 aqui em Balneário Camboriú, no campeonato Davis estadual ali, eu vim do Rio de Janeiro para cá para lutar, então a gente buscava muitos locais para lutar esses campeonatos. E diga-se de passagem, muitos lugares eu conheci através do jiu-jitsu, sabe? O que eu quero dizer com isso? O jiu-jitsu ele entrou na minha vida de uma forma assim que eu agradeço muito, assim, a minha paixão do jiu-jitsu vai além do jiu-jitsu, ele me serviu para muita coisa. Quando eu entrei no jiu-jitsu, eu era um menino que era gordinho e não tinha crescido ainda, eu era atarracado. Então eu sou nascido e criado, eu fui criado durante muito tempo numa comunidade dentro do Rio de Janeiro, numa comunidade chamada Rato Molhado, era uma continuação da favela do Jacarezinho. Então assim, eu morei dentro dessa comunidade, a minha situação financeira era ruim, minha mãe era empregada doméstica, meu pai era barbeiro e tinha um fator ainda, a minha mãe era bastante orgulhosa, então ela brigou com meu pai, não queria falar com ninguém na minha família, então ela achou que podia criar eu e meu irmão sozinho, ganhando um salário mínimo. Tipo assim, olha, eu vou me virar sozinha, eu posso me quebrar, prejudicar até os guri, mas eu não quero ajuda de ninguém. Então, pelo orgulho dela, então a gente passou por algumas privações. É interessante falar nisso, porque isso também me trouxe um problema, a questão de eu achar que eu não conseguiria ir mais além, que eu não conseguiria me desenvolver. Eu cito isso porque na quarta série eu lembro que eu estava saindo do primário e indo para o ginásio. Pô, falando isso, você está ficando velho, naquela época tinha ginásio. Qual é a tua idade hoje? Tô com 38 anos, então assim, ó. 40? Estamos quase na mesma. A gente pegou aquela época, hoje eu tô no ensino fundamental, a gente pegou a época no primário e ginásio ainda. Então foi interessante que eu fui fazer uma prova da quarta para a quinta série, que era no Colégio Pedro II, e também para o Colégio Militar. E pô, tomei pau nas duas. Aí na minha cabeça vinha assim, pô, eu sou pobre, estudo em colégio público, nunca vou conseguir nada na minha vida. Na verdade eu acreditava que eu ia simplesmente reproduzir tudo aquilo que minha mãe veio, minha avó, a história era essa. Minha avó sabia ensinar o nome dela porque ensinaram ela a ensinar o nome dela, minha avó era analfabeta. Então, a minha mãe fez a segunda série, trabalhou desde pequena, trabalhou em feira, foi até ser empregada doméstica. Tinha um fator de transformação para você dar Exatamente. Uma virada, né? E a luta, o jiu-jitsu, foi essa virada. Interessante, cara. Porque eu comecei a treinar jiu-jitsu, essa vontade de vencer ali, ela me fez com que eu treinasse cada vez mais, então eu comecei a treinar em outros horários, além daquele que eu estava matriculado. Tinha o professor Luiz Gonzaga, professor mestre Luiz Gonzaga agora, faixa vermelha e preta. Tá ativo, né? Tá ativo, tá lutando. Tá dando aula ainda lá no Rio de Janeiro. Agradecer um abraço ao professor Luizinho, assim, ó, por tudo que o senhor me proporcionou. Muito obrigado mesmo. Ele me convidou para ir participar da aula junto com ele, por eu ser um pouquinho maior, eu ajudava ele com as crianças para ele poder fazer exposições, e ele me passava posições no final da aula, me ajudava na minha luta. Aula particular. Aula particular, foi excelente. Então assim, eu treinava terça e quinta, então tinha mais segunda e quarta que eu tinha aula particular com o professor Luiz Gonzaga. E aí comecei a procurar treino. Quando o professor o Walter Filho, que é o filho do mestre Jorge, dava aula também no outro horário, e ele permitiu que eu ficasse um pouquinho mais, porque era turma de adultos. Ele, tu é muito pequeno para lutar aqui, e eu falei assim, deixa eu participar, deixa eu ficar quietinho. E ele deixou eu participar, eu comecei a treinar com os adultos, eu apanhava um monte, aí já estava também já na faixa amarela, mas apanhava um monte, mas eu queria buscar o treino, e busquei o treino, e chegou um momento depois que eu comecei a ganhar campeonatos. Isso foi extremamente importante, Sandro. Ele fortaleceu a minha pessoa. Eu falei, poxa, em alguma coisa eu sou bom. E eu investi naquilo. Eu comecei a treinar de domingo a domingo. O tempo que eu tinha livre, eu treinava o tempo todo. Legal. Treinava o tempo todo. Então, eu comecei a competir, treinar, e chegou um momento em que essa vontade que eu tinha de vencer no jiu-jitsu, ela foi transferida para um outro local. Comecei assim, poxa, se eu posso vencer no jiu-jitsu, eu posso estudar também e posso vencer em outros locais também. Eu não tenho... Estimulou, né? O jiu-jitsu criou um estímulo de confiança, que é aquilo que as pessoas falam, da autoconfiança, e as pessoas de fora que não treinam acabam não entendendo o que é exatamente isso. Mas você explicou bem, eu acho que pude pegar aí.
que você criou um estímulo interno de autoconfiança que eu posso muita coisa. E aí você foi atrás de uma faculdade. A dificuldade nossa, né, de pensar o seguinte assim, ó, pelo meio que eu tinha, na verdade, eu acredito que isso seja de muitas pessoas que acreditam que por ela ter nascido numa região, de o pai não ter muita condição, de a mãe não ter condições, que a vida dele é aquilo ali e acabou, e não é. E como é que a gente pode fazer isso? Eu acredito muito no esporte como esse agente transformador, e mais basicamente a luta, porque foi o jiu-jitsu, a luta que me deu aquele que a gente chama no jiu-jitsu de sangue no olho, a vontade de vencer. E a vontade de vencer foi quando eu comecei a estudar. Eu falei assim, não, vou fazer faculdade. E comecei a estudar, fiz uma faculdade. Vim tudo no Rio, né? Fiz uma faculdade no Rio de Janeiro e vim embora pra cá. Aí é ruim falar assim ao vivo, mas aí cheguei aqui em Blumenau, olhei, cidade, primeiro, vamos lá, vamos falar os aspectos legais disso. Vamos ver que você vamos medir para estar falando que possivelmente a mulher está assistindo em casa também. Vamos lá, primeira vez. A verdade é sempre melhor. Claro, mas quando eu falo, o pessoal não acredita, o pessoal dá risada. Por que tu veio para Blumenau? Eu falei assim, olha, eu vim para cá para visitar. Cheguei, poxa, o Rio de Janeiro, o pessoal joga lixo no chão, na rua. E acha que é normal, não estou falando mal, mas é uma verdade, o pessoal joga lixo no chão, aqui é uma cidade limpa. Quando eu cheguei aqui, as ruas eram bem sinalizadas, as faixas não estavam esburacadas como hoje, então isso é uma crítica que eu já estou fazendo agora. Já para melhorar as coisas. Já para melhorar, mas a cidade, o asfalto era um tapete, a cidade era muito organizada, eu olhei, eu adorei a cidade. Resumindo, parecia que não estava no Brasil, né? Não, eu não imaginava que existisse um local assim no Brasil, não tinha ideia. Então assim, porque no Rio de Janeiro para mim era aquilo ali e acabou. E quando eu vim para cá eu fiquei maravilhado com a cidade. E além de falar também que na época que eu cheguei aqui eu nunca vi tanta mulher bonita num lugar só. Chegou em outubro? Cheguei aqui, eu olhei e falei, meu Deus, que lugar é esse? É verdade? Então eu posso pegar e dizer, amor, te amo. Mas ela é blumenauense, né? Sim, então, blumenauense. É uma mulher bonita que tinha aqui também. Exatamente, então, mas aí eu peguei e vim pra cá, e tipo assim, quando eu vim pra cá, eu falei assim, ó pai, voltei pra casa, pai, tô indo embora, vou morar em Blumenau. Tá, tu arrumou emprego, uma coisa? Não arrumei nada, mas eu vou tentar a sorte lá. Arrumar. Peguei, arrumei uma mala, na verdade tinha uma mala só, né? Peguei, arrumei uma mala e vim embora, vim pra cá. Você estava com quantos anos isso aí? Tava com 23, tinha acabado a faculdade e vim pra cá. Cheguei aqui, aí procurei colégio para dar aula, que eu sou formado, minha primeira formação, minha primeira graduação em História. Né? E eu procurei colégio para dar aula, mas que legal, cara. Cheguei aqui... Minha matéria favorita. É muito bom, mas para ensinar é difícil. Os alunos hoje faltam, na verdade, tem pouco interesse em estudar. As pessoas estão cada vez menos gostando de ler, de estudar, de se dedicar aos estudos. Isso eu digo que não é culpa deles não, muitas vezes da própria política da escola. A intenção desses papos todos é também para conhecer a pessoa por trás do kimono, entendeu? Legal. Eu não sabia que você era professor de história. Sim, dei aula durante 3 anos aqui, dei aula de 2003 a 2006. E que colégio aqui? Eu peguei colégio público e particular, comecei dando aula lá na Genosina em Gaspar, é o colégio estadual, depois fui para Blumenau, dei aula no Machado de Assis, no Caíque da Velha. Aqui, né? Aqui do lado, no Machado de Assis. Ao mesmo tempo que eu pegava 2 realidades, aqui o pessoal do Machado de Assis... É um colégio muito bom, né? Muito bom, colégio muito bom, o pessoal tem um poder aquisitivo diferente do outro local que eu dava aula a seguir, na parte da tarde, lá no Caíque da Velha. Então assim, eu peguei essas 2 realidades, dei aula no Caíque da Velha. Depois eu peguei aula de noite ainda para dar aula em Indaial, dei aula também pro EJA em Indaial. No ano posterior eu dei aula no Castelo, que é um colégio particular aqui na região da Velha. E fiquei até 2006, quando eu passei no concurso da polícia como investigador e assumi e estou na polícia até hoje. Faz 11 anos que eu estou na polícia. Entendeu? Então, saiu da história e foi para a polícia. Da polícia. E aí, na polícia foi quando eu entrei em 2006, descobri uma profissão que eu gostava também bastante e falei assim, o que eu posso fazer? Abri o concurso em 2008, eu fiz concurso novamente para comissário, o primeiro concurso que eu fiz para investigador, que era nível médio, fiz esse concurso, depois abri para comissário, não tinha aberto em 2006, abri em 2008, eu fiz para comissário, passei para comissário. Quando eu acabei essa academia de comissário em Florianópolis, voltei para Blumenau, falei, o que eu posso fazer para progredir na minha carreira? Aí foi quando eu falei assim, não, vou fazer o curso de Direito para chegar a delegado. Aí concluí o curso de Direito no final de 2014 para 2015 e quase que de forma concomitante eu terminei também a minha graduação em Direito Penal.
Então, você vê que é um cara que venceu na vida, total, né? exato. E isso eu queria, isso eu queria pegar e falar. Às vezes a gente mede as nossas vitórias querendo se basear em outras pessoas. E eu vejo que o esporte ele tem essa vantagem, o jiu-jitsu tem essa vantagem de te fazer uma pessoa melhor em todos os sentidos. Assim, pô, Rui, tu já foi campeão mundial? Não fui, lutei uma vez e perdi em 2014. Lutei agora, recente, porque eu não tinha dinheiro para pagar o campeonato mundial. Eu lembro quando abriu o mundial mesmo, eu tinha 15 ou 16 anos, eu não lembro qual era ali. Eu não tinha dinheiro para pagar um salário mínimo para lutar no campeonato mundial. Era muito caro. Eu tinha dificuldade para comprar kimono, para lutar alguns campeonatos, algumas vezes até para pagar academia. Chegar lá, às vezes, perder a primeira luta e ir embora e falar, poxa, já não tinha, ainda perdi uma luta. Imagina eu chegar com meu pai assim, dureza, com 15, 16 anos, pô pai, tu me ajuda a pagar um campeonato, lutar um mundial, um salário mínimo, hoje 900 e poucos reais. Imagina pedir uma coisa dessa pro meu pai que era barbeiro, não tinha como. Então, foi a única vez que eu consegui lutar no campeonato mundial, foi em 2014. Eu quis pegar e participar, vou lá em São Paulo, lutar lá no Ibirapuera, fui, lutei, fiquei nervoso, perdi, não tem o que falar, perdi, pronto, acabou. Mas eu acho que... Aprendeu, né? Perdi. Aprendeu. Aprendi, foi uma vontade que eu tinha, eu falei assim, não, tinha vontade de lutar mundial, fui lá, lutei. O cara tá mais preparado, o cara que eu lutei com ele na primeira luta foi o campeão. Perdeu pro campeão. Depois dali que ele passou de mim, ele tratorizou todo mundo, finalizou todo mundo. Então, não foi ruim. A gente aprende. O que eu digo é o seguinte, às vezes a gente quando fala de jiu-jitsu ou de qualquer outro esporte, a gente sempre procura expoente, procura falar do cara que foi campeão mundial, do outro que foi campeão brasileiro, do outro que ganhou, tá na seletiva, passou na seletiva para a seleção brasileira de judô. E a gente fala sempre do cara que é o expoente. E a gente esquece de falar daquelas outras pessoas que o esporte mudou a vida dela. A gente tem que se basear por aquilo que você era e aquilo que você é. Eu acho que o diferencial do esporte está nisso. E eu dou vários exemplos. Eu digo que o jiu-jitsu me proporcionou muitas coisas. Hoje a gente está aqui conversando, quem me proporcionou isso foi o jiu-jitsu. Muitas amizades que eu tenho foi o jiu-jitsu que me aproximou das pessoas. Foi esse esporte que abriu as portas para mim, para vir para Blumenau. Mas é engraçado, desculpa interromper, a credencial que passa, né? Por exemplo, quando a primeira vez que eu troquei alguma palavra contigo, se conhecemos e tal, já vem com aquela boa credencial. O Rui, que é professor de jiu-jitsu, que é amigo desse, amigo daquele, que treina com esse, e já vem toda uma credencial de um cara bom, de um cara, sabe? Pô, legal. Não, vem, cara. Lógico que tem maus exemplos, né? Sim. Às vezes tem, mas é normal. Mas no teu caso, sim. E um bom exemplo, né? Mas eu até ia falar sobre... um dia a gente podia marcar um bate-papo, né? Antes de a gente começar aqui, até o Ninja ligou, a gente estava falando, vamos fazer um dia... Seria muito legal. Vamos fazer uma mesa redonda. E tem milhões de assuntos para a gente fazer bate-papos, assim, mais curtos ou mais longos. As 7 virtudes do Bushido, né? Por exemplo, se você for olhar você está enquadrado nelas, entendeu? Os teus pontos positivos em cada um delas, os teus graus são muito altos em cada um delas, porque você é um vencedor. E falando daquele teu gancho ali, das pessoas campeões, os que estão nos Estados Unidos, os que estão no Rio de Janeiro, os grandes mestres, legal. Todo mundo sabe sobre eles, são notórios, tem milhões de entrevistas sobre eles. Não queremos falar também de gente normais, ou gente que venceram, mas não estão no holofote. Porque isso é muito transforma em volta. Então, como eu falei no começo, a minha ideia, meu propósito aqui é a gente se unir, fazer aqui uma comunidade mais reforçada no jiu-jitsu e não ficar só olhando, né, que nem fala assim, quando eu olho o meu caminho, eu ilumino o meu caminho. Quando eu olho para o meu caminho, eu estou iluminando o meu caminho. Quando eu desvio para o lado, eu ilumino o caminho do sujeito. Então, ficar só olhando para os outros, o nosso caminho fica escuro, né? Então vamos olhar o nosso caminho, vamos se juntar aqui, vamos botar um holofote no nosso caminho e vamos seguir em frente. E pô, a tua história é maravilhosa. Te confesso que antes da gente conversar eu não sabia um monte de coisa. Você vai me contar um monte de coisa para me surpreender também. E é isso que a gente quer aqui. Então fala o máximo que você puder. O intuito é esse. E a minha ideia foi quando eu falei assim, que a transformação que o esporte pode fazer em cada pessoa, a gente avaliar que nem todo mundo vai ser campeão mundial, nem todo mundo vai chegar à seleção brasileira de judô, mas a transformação que o esporte, que a luta, fez na vida daquela pessoa. A gente não pode querer comparar ela com o outro.
Eu te cito vários exemplos, tipo assim, ó, peço permissão para eles para falar um pouco nele, mas são meus amigos, eu posso pegar e falar. O Feijão, Daniel Feijão. Sim. Quando eu cheguei aqui foi meu primeiro aluno, eu não tinha nem academia para dar aula aqui em Blumenau, e ele pegou, cara, gostei de ti, vou te ajudar a procurar lugar para ti e você ter o aluno. E foi meu primeiro aluno do jiu-jitsu, foi engraçado, e a gente é amigo até hoje. E quando eu cheguei aqui, ele já era faixa azul, eu lembro que ainda fui eu que dei a faixa roxa para ele e a faixa marrom. Eu reforço bastante os pontos positivos da pessoa, mas eu vou tentar explicar para vocês como mostrar assim, poxa, o Feijão é um grande lutador. Assim, ó, o Feijão, te respeito muito, meu irmão, ele nunca despontou no cenário como um grande lutador, mas eu posso dizer várias outras coisas que... Ótimo professor. Ele é um excelente professor, ele é melhor professor do que eu. Eu dei aula para ele, ele é melhor professor do que eu. Eu vou assistir a aula dele e toda vez que eu olho a aula dele, eu falo assim, pô, o cara dá aula de uma forma excepcional. Ele, hoje, eu digo assim, ó, eu tenho ele como referência, eu falo assim, pô, o cara dá aula muito bem, ele é extremamente metódico, didático, atencioso. Então, assim, ó, ele com o jiu-jitsu, aí tá a questão, o jiu-jitsu levou ele para dar aula em Abu Dhabi, ele saiu daqui, foi para Abu Dhabi, ficou lá alguns anos lá. Dentro do planejamento deles lá, que tem inúmeros professores, ele ficou entre os melhores professores. Então, assim, isso tudo mostra que o jiu-jitsu ele te abraça de várias formas. Ele pode não ser o melhor lutador, mas ele é um dos melhores professores. E eu estou dizendo isso porque por experiência, por conhecê-lo também. Então, assim, ó, parabéns, Feijão, pelo teu trabalho, pelo teu desenvolvimento. Show de bola. Um abraço, meu irmão. Semana que vem ele vem aqui. Pô, legal, muito legal. Já tô com uma turma aí, eu tô com o Feijão marcado pra vir aí, o Feijão. Fica próximo ali. E outros mais aí que estão entrando em contato. Vou fazer uns vídeos também online, o pessoal que está à distância. Vamos gerar um bafafá aí e vamos fazer uma mesa redonda aqui. Túlio Ninja. Já são os primeiros. Com certeza, mas a gente as primeiras cadeiras, né? Mas a gente não conseguir, a gente vai ficar rindo, vai falar só um montão de besteira. Não dá? Esse dia ficou eu e ele lá conversando no campeonato, a gente ficou 3 horas parado em pé, conversando, batendo papo e dando risada. Então tu imagina, o pessoal falar assim, ó, faz a chave ali e a gente rindo, dando risada. Então, o que eu quis dizer com isso? Eu dou um exemplo do Feijão, eu dou o exemplo do professor Marcos Cunha, do Marquinhos também. O Marquinhos veio pra cá em 2004, comecei a dar aula de manhã, de tarde, de noite, estava sem tempo, já tinha uma turminha formada e não tinha mais assim como dar aula para eles. Eu falei assim, poxa, eu também não posso abandonar o pessoal, agora que começou, tem um trabalho em andamento. Aí eu peguei o telefone, liguei, Marquinhos, tá fazendo o quê? Cara, tô aqui no Rio, vem pra cá. Fazer o quê, Rui? Tu tá louco? Como é que eu vou pra aí? Eu não tenho... Eu falei assim, não, cara, tu vem pra cá, mora aqui em casa, passa aqui um tempo, tu pega a turma e vai se ajeitando, quando tiver... Aí tu pega, tu se arruma a tua vida. Ele pegou, veio pra cá, morou um tempo comigo. Que ano foi isso? 2004. Tocou o projeto aqui, ele conseguiu desenvolver, hoje ele vive do jiu-jitsu. E tem muito aluno, né? Tem bastante aluno. Eu posso dizer o seguinte, ele viajou para os Estados Unidos com jiu-jitsu, ele foi para a Argentina. Ele foi coach do UFC? Foi coach de um atleta do UFC, do Alberto Uda. Então assim, ó, ele está viajando, indo para vários locais dentro do Brasil e saindo, indo para fora do Brasil através do jiu-jitsu. Claro. Aí fala assim, o Marquinhos quando era criança ganhou um monte de brasileiro, ganhou estadual. Hoje, enquanto adulto e quanto mais, já ficou mais difícil, até porque ele trabalha, ele vive disso. Independente se ele pegou, ele foi agora recentemente para os Estados Unidos, perdeu na luta lá e ele falou assim, não deu, mas ele, para mim, ele é um vencedor. Ele também morou em comunidade, assim, eu entendo muito o Marquinhos, às vezes ele é incompreendido. Eu digo assim, uma das coisas que eu sempre vejo, Padial, todo mundo tem defeito, eu tenho meus defeitos, tu vai ter os teus, o Ninja tem os dele, o Feijão tem o dele, o Marquinhos tem o dele, mas assim, todos nós temos muitas qualidades e eu olho bastante isso. E eu vejo assim, ó, o Marquinhos é um cara batalhador, ele é pai, ele tem a família dele, tem as filhas dele, ele vive do jiu-jitsu, ele gosta muito do jiu-jitsu, então eu exalto muito essas coisas das pessoas. Ele saiu de um lugar onde que ele não tinha muita perspectiva, ruim falar assim, ó, ele teve irmão envolvido com crime, coisa assim, mas ele vai falar sobre isso para contigo, um dia que você convidado aqui, ele vai falar com eles, ele vai falar sobre isso. A mãe dele tinha uma preocupação muito grande com que ele se envolvesse na criminalidade e venceu também. Venceu,
foi uma pessoa que venceu. Então, assim, o jiu-jitsu, ele transforma as pessoas. E é isso que eu falei assim, ó, que eu posso falar do jiu-jitsu. Eu sou apaixonado pela luta, gosto demais e vejo o poder transformador que ela tem. Ela transformou minha vida e pode transformar de várias pessoas. Não é uma coisa clichê, não. É porque eu vi isso acontecer comigo, claro, e eu queria trazer isso para outras pessoas. É até interessante, quando a gente fala disso, que hoje em Blumenau, não sei se tu sabe, que tem uma opção de projetos sociais. Certo. Tem vários projetos sociais. E a transformação que esses projetos sociais estão fazendo na vida de crianças, adolescentes, é muito grande. Eu posso dar vários exemplos de pessoas que estavam envolvidas com coisas erradas, que usavam drogas, que começaram a fazer jiu-jitsu. Aí eu dou algum nome de alguns professores. Tem ali hoje o professor Valdeci da Silva, que é o Valdeco, que antes era do PPT, que era a faca na caveira. E pô, hoje ele tem um trabalho extremamente legal em várias comunidades aqui de Blumenau. Aqui em Blumenau isso está muito forte, né? Muito forte, ele tem um trabalho social dentro da comunidade. Até, desculpa, eu vou parar de interromper, porque eu gostaria de me colocar à disposição, até falei com o Daniel Feijão, que eu gostaria de dar aula também, se pudesse ajudar. Poxa, então, se alguém um dia escutar isso aí, tu também pode me ajudar depois, né? Eu gostaria de dar aula para uma comunidade. Pô, muito legal. Então assim, ó, nós precisamos de pessoas que queiram fazer o bem mesmo, que queiram ajudar. Pô, com certeza a gente vai arrumar alguma coisa para ti. Porque nós temos que pegar, e aquilo que vem para ti de graça, ô Sandro, tu tem que de uma certa forma retribuir. Eu acho que a gente veio para cá para fazer algo a mais, algo maior. Eu acho que a gente, assim, aquilo que tu ganhou, que tu passou na tua vida e que tu conseguiu conquistar, tu pode compartilhar com outras pessoas. Eu fiz jiu-jitsu, paguei começo ali no começo, quando eu comecei as mensalidades, meu pai pagou para mim. Chegou um tempo que quando eu estava 15 anos, ele falou assim, ô Rui, tu vai fazer cursinho, tu vai estudar. Eu realmente fui estudar, mas eu não consegui abandonar o jiu-jitsu, eu continuei treinando. E aí meu professor Rogério Loureiro, com o qual eu passei grande parte da minha vida, da minha adolescência, foi meu mestre durante muitos anos, pegou e falou assim, Rui, tu não precisa pagar mais, mas chega um pouquinho mais cedo, dá aula, me ajuda a dar aula também, de novo, ó, me ajuda a dar aula para as crianças que são menores. Então ali eu comecei a dar aula junto com ele. Depois de um tempo, quando eu estava com 17 anos, eu disse, ó, Rui, tu assume essa turma aqui. Eu comecei a dar aula para aquela turma sozinho, que tinha 17 anos, fui dando aula. E foi isso que me ajudou para fazer faculdade. Foi aquilo que pagou as xerox que eu tirava dos livros para poder estudar. Era a passagem de trem, que eu ia de trem para a faculdade. Estudei na Gama Filho, então eu pagava ali. Você estudou na Gama Filho? Estudei. Eu vou perguntar isso, depois de dar uma pausa lá. Mas a Gama Filho é muito famosa por incentivar o judô, o jiu-jitsu, né? O dono da Gama Filho é no ano que amante, né? No ano que eu entrei na Gama Filho, acabou as bolsas. Na época a gente tinha o Flávio Cantos, tinha todo mundo, e naquele ano ali, na verdade, teve um problema ali na Gama Filho, eles começaram a cortar essa bolsa, então... Muita gente. Eu não sei o que foi que aconteceu hoje, a Gama Filho fechou, faliu, está abandonada, na verdade, o bairro da Piedade lá vivia basicamente da universidade, é uma universidade enorme, que não foi comprada, né? Ela passou da mão do Gama Filho, acho que não me engano era o Pedro Gama Filho, para uma empresa, e depois disso quebrou. Ele faleceu, né? O fundador, o Pedro, né? Eu não sei a informação. Eu sei que ele chegou a passar e acabou. Acabou ali a faculdade e hoje está fechada. É uma pena, porque era uma excelente universidade, excelente mesmo. Beleza, pessoal, demos uma paradinha só para relaxar as pernas. Machucaram as pernas. E a gente tava falando ali do Gama Filho e tal, e vamos pra frente, né? Vamos lá. Fala um pouquinho da tua profissão hoje, você falou que é policial, né? Isso. Trabalho na Polícia Civil já há quase 11 anos. Hoje eu desenvolvo as atividades ali na DIC, que é a Divisão de Investigação Criminal aqui de Blumenau, e que tem a atribuição de investigar crimes de maior potencial, por exemplo, roubo a banco, homicídio, tráfico de drogas. Então, vou botar assim, a minha dedicação é quase que exclusiva a roubos. A roubos de quê? Roubo a residência, roubo a banco. Uma vez ou outra a gente pega uma coisa de tráfico para fazer eu faço também. Mas dentro da própria DIC tem algumas pessoas que têm maior afinidade para homicídio. Então tem 3, 4 policiais que trabalham com homicídio diretamente. Eu não gosto muito de trabalhar com homicídio.
Eu prefiro trabalhar com roubo, trabalhar com tráfico, mais ou menos, mas a minha área mesmo é roubos. Infelizmente, assim, ó... Como é que está a situação aqui? Eu sabia que tu ia fazer essa pergunta, eu já ia falar sobre isso. Qual a situação aqui? Que a gente aqui em Blumenau tem um histórico de não mostrar a verdade, né? Não sei se os jornais, a televisão, ela não dá ênfase, não dá essa notícia. De certa forma, né, é bom que não fica aquele negócio daqueles programas da tarde que o cara fica até depressivo, de tanta violência que tem. Mas por outro lado também esconder o que está acontecendo não é um negócio bom, né? Na verdade, eu acho que o grande problema é... Eu acredito que hoje se democratizou bastante a informação, isso é extremamente importante por causa do advento da internet e das mídias sociais. Assim, hoje a gente pode pegar e bater um papo aqui, estar conversando, e outras pessoas estar nos assistindo e alcançar de repente milhares de pessoas. Nós podemos chegar em um monte de lugar, coisa que antigamente não era possível. Algumas emissoras dominavam a informação. Qual é o problema? Hoje nós temos uma emissora que ela continua fazendo como se fosse um ataque direto mesmo ao trabalho policial. E que eu digo isso não é escancarado, mas é de uma forma velada. Quando você fala assim, que os policiais agiram com abuso, que o policial pegou e foi truculento, então você está fazendo o quê? De uma certa forma julgando o trabalho da polícia. O que eu digo assim... Quem está fazendo isso é quem? A RIC? Não, a RIC não faz, né? Na verdade, eu digo... Você não vou precisar dizer emissora, eu vou dizer para você o fato que aconteceu. Teve uma notícia um mês... Porque isso não é bom, cara, e a gente pode falar. E acaba jogando a gente jogando a polícia contra a sociedade. E assim, eu pretendo, não só eu, como os outros agentes da DIC, o delegado também, tem delegado da DIC, são delegados lá, escrivães, e que mostra assim, eu saio todo dia de casa, eu não saio pensando em bater em ninguém, não saio pensando em matar em ninguém, não saio... Você quer proteger a cidade, os cidadãos, fazer o trabalho, resolver os teus casos. Exato. Totalmente ao contrário do que os caras no final... Mas na verdade, tipo assim, eu sou julgado como assim, eu sou truculento, eu saio de casa, vou botar assim, não só eu, como todos os policiais, nós saímos de casa pensando em surrar os outros, matar alguém, e não, eu tenho filho, eu tenho mulher, assim como todo mundo. Eu ando assim, eu me divirto, eu bato papo com meus amigos, e as pessoas acabam esquecendo de ver esse nosso lado, e acabam nos taxando como violentos, truculentos. Por que eu digo isso, Sandro? Tem só mais um ponto. E outra, a tua arma é de menor calibre do que a do bandido, né? Muitas vezes. Vou te dar um exemplo agora de uma coisa bem comum que acontece. Há um mês e meio atrás, mais ou menos, passou uma matéria numa dessas emissoras sobre o trabalho dos agentes penitenciários aqui na cidade de Blumenau, onde teve um motim e tinha uns 30, 40 presos sentados, agachados ali, que o policial ia retirar aquele que era o líder do motim e puxar aquele para lá, para tirar ele dali, para acabar com a situação. E falando, todo mundo sentado, cabeça baixa, fiquem com a cabeça baixa, e o tempo todo tentava levantar a cabeça para ver o quê? Eu vou dizer para ti, para ver onde está o agente, quantos agentes são, se o cara está armado, com o que ele está armado. Preso é preso. A gente tem que acabar com essa mentalidade de que preso é vítima da sociedade. E vamos continuar. Então, um levantou a cabeça, e o cara jogou um spray de pimenta nele, abaixa a cabeça, e falou, abaixa a cabeça. Aí, o outro pegou, levantou também, jogou, abaixa a cabeça. Nisso, um terceiro se levanta para tentar agredir o agente de segurança pública. O que o outro que estava junto com ele fez, que estava com o cacetete, deu uma cacetada nele. Falou assim, senta. Já levantou um terceiro, e o que estava atrás foi obrigado a pegar, dar disparos de munição não letal, que é o tiro de borracha que o pessoal fala. Choque, borracha... Não, infelizmente o que deixou bem claro dessa entrevista foi que, dessa reportagem, foi que os agentes de segurança pública foram truculentos, que eles agiram com excesso. Então assim, acabou jogando a mídia contra o trabalho do agente de segurança pública. Só quem está lá sabe o que é. Tu imagina, tu tá em 5, em 6 agentes de segurança pública, tem 30, 40 presos. Se os caras quiserem levantar lá, mata todo mundo. É verdade? Então tu tem que controlar aquela situação, tu tem que controlar. E infelizmente, a gente tem um grande problema assim, o policial foi truculento. Não, quando eu entrar, for bater, cumprir um mandado de prisão na casa de alguém, vou bater na porta com uma Bíblia na mão e falar assim, você está preso no nome do Senhor. Não estou desfazendo da religião de ninguém, me desculpem, mas não é isso. O bandido, ele não respeita a lei, ele não tem fé, não tem respeito à lei, não respeita o Estado, não respeita nada.
Beleza. Se puder, ele mata a mãe. Eu digo que o vagabundo, que o bandido, eu digo sempre que ele é uma coisa, ele é um covarde que fica valente quando ele tem um determinado poder, quando ele está junto com outros vagabundos da mesma laia dele, ou quando ele está armado. Aí ele é corajoso. Então eu sempre falo isso. E a gente tem que parar de ter essa mentalidade de achar que ele é uma vítima da sociedade. Recentemente eu fui ali numa comunidade ali da Coab e a gente prendeu os rapazes por tráfico. E aí eu falei assim, pô cara, precisava fazer força, o cara tentou fugir diversas vezes, tive que jogar ele no chão, pegar para algemar, o cara se debatia, depois que eu algemei ele, eu falei assim, cara, precisava fazer isso tudo. Por que eu não falei que era polícia, já estava te segurando, para que isso debateu tanto, cara? E não tinha lesão, não tinha nada, mas só que eu tinha que fazer força com ele. Aí ele falou assim, olha, desculpa senhor, mas tem que tentar, né? Tenta fugir. Olha só a mentalidade, tipo assim, ó, ele tá, na cabeça dele ele tá certo. E se você naquele momento acaba... o Brasil ele está muito equivocado nos valores gerais, né? Na verdade é o politicamente correto, a gente tem que acabar com essa mentalidade. Eu acho que tem que haver no Brasil uma transformação de mentalidade. Nós temos que parar de pensar nisso. Depois que ele estava no carro, Sandro, desculpa te cortar, eu falei assim, ó cara, adianta tu tá traficando, isso, aquilo. Comecei a conversar com ele e falei assim, ô senhor, infelizmente assim, o senhor não sabe a minha situação, a minha condição, é que eu tenho dificuldade, que... Aí começou a falar, eu falei assim, então eu vou deixar você contar a tua história. Me diga por que você está traficando, você está fazendo isso. Porque... Aí ele começou a falar assim, cara, desculpa, não cola, porque eu morei em comunidade, morei em barraco de madeira. Aí eu falei assim, não é madeira igual a de vocês aqui, que é casa de madeira. Eu falei assim, é sobra de construção, um pedaço de pau de uma coisa e outra. Eu falei assim, eu morei ali, tomei banho de caneca, porque na minha casa não tinha chuveiro. Então assim, e eu quis ir além daquilo ali, eu achei que eu podia mais. Eu cresci nessa comunidade e as pessoas me chamavam. Eu tinha muito amigo meu que morreu, outros foram presos e eles só chamavam para coisa assim, Rui, vamos roubar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas não, eu decidi estudar, eu decidi batalhar, de conquistar as minhas coisas. A oportunidade existe, basta você querer. Então assim, a gente tem que mudar essa concepção de achar que o bandido é vítima da sociedade, que nós somos culpados de ele ser bandido. Eu batalhei, você batalhou, todo mundo está batalhando, correndo atrás. A gente tem que querer parar de passar a mão na cabeça do bandido. E o que corrobora muitas vezes isso são algumas decisões que a gente acaba vendo, não só na mídia, mas como também em alguns setores da sociedade. Por exemplo, isso não é uma crítica diretamente a ninguém. Eu acho que na verdade que nós temos que nos juntar para coibir esses tipos de atitudes. Vou te dar um exemplo. Teve uma prisão que foi feita recentemente. Vou te explicar basicamente para tu entender, sem dar nomes, para não ter problema nenhum quanto a isso. Nós cumprimos uma prisão por tráfico de uma organização criminosa que atuava aqui na cidade de Blumenau, e foi feito o serviço de acompanhamento daquele rapaz, batemos foto dele, vimos os carros que ele andava, levantamos a casa dele. Só que nesse trajeto, nessa investigação, muitas vezes o investigado acaba percebendo que, tipo assim, pô, aquele carro tá me seguindo, aquele cara é policial, e ele pode perceber e tirar as coisas da casa dele. Nós pedimos busca na casa dele, fomos lá cumprir o mandado de prisão dele, fizemos a busca na casa dele. Chegamos lá, vimos que ele não tinha um carro que estava andando com ele na semana anterior. Cadê teu carro? Eu vendi, eu negocio o carro, beleza. Só que com o carro que ele estava na casa dele, nós vimos que tinha uma outra chave de um terceiro veículo com controles diversos daquele que estava ali, que não era da casa dele. Poxa, nós já sabíamos que ele tinha uma casa lá em tal local. Ele tinha casa lá em tal local, mas será que ele tem aquela casa lá ainda? Será que aquela casa lá é dele ainda? Ou é já um de terceiro? Esse daqui nós sabemos que ele mora, entendeu? Nós tínhamos certeza lá, então nós pedimos a busca, então vamos lá, vamos dar uma olhada. Cheguei na frente da casa, apertei o portão do controle, o portão levantou, abriu, opa, lá no fundo, dentro da garagem, um carro coberto, com uma lona, tava com uma lona. Apertei o controle do carro, beleza, tirei a capa, abri o carro, quando eu abria a porta de trás, atrás dos bancos, tinha duas armas de fogo, 2 calibre 12, com a numeração suprimida. Na decisão do juiz, ele disse que a minha prisão foi ilegal e legítima, e absolveu o cara nessa prisão, dizendo que o policial foi de lá por achismo, por isso aquilo. Ele não entende como é que eu cheguei lá. Eu caí de paraquedas naquela casa, não tem como eu chegar de paraquedas.
tem investigação. Investigação. Na cabeça dele, ele entendia, é o excesso de formalismo, ele entendia que nós tínhamos que ter um mandado de busca para aquela casa. E o próprio STF e o STJ já disse que não, é um crime permanente. Você ter a posse ou porte de arma de fogo na sua residência é um crime permanente, não é necessário. Tem várias decisões nesse sentido. Isso foi uma decisão completamente estranha que o juiz pegou e teve aqui. Só que quem perde isso não sou eu. Assim, ó, Sandro, desculpa, o meu salário vai bater igualmente no final do mês. Agora, só que assim, o que me frustra é como cidadão. Enquanto cidadão blumenauense, como morador daqui, porque se ele não tivesse preso por outros motivos, ele sairia, o juiz botaria ele para a rua. A sorte foi que a gente pegou esse carro, passou um tempo, nós tivemos uma informação de que dentro daquele carro tinha mais armas. Nós pegamos, começamos a desmontamos o carro todo, encontramos dentro do painel mais 8 armas de fogo, mais 3 pistolas 9mm, mais revólver e mais 2 calibre 12. E mais 1 quilo de maconha, não é nem maconha, era rachixe. Mas o cara tá preso? Tá preso por isso, porque ele está preso pelo tráfico também em outra vara, pela associação para o tráfico, organização criminosa, desculpa. Então, assim, ó, se não fosse isso, esse cara estaria na rua, estaria dando risada e continuaria cometendo crimes. As armas que foram encontradas no carro dele, nós temos certeza que vai para a perícia e vai acusar algum homicídio que teve na região lá onde que ele dominava. Tiveram alguns homicídios em 2015 lá, 2015, 2014, um pouco antes, e pode bater a balística ali ainda. Só que o juiz não pensou no mal que ele fez julgando dessa forma, entendeu? E quando eu falo isso, eu não falo contra o juiz, mas contra juízes que decidem dessa forma. Vou um pouco mais além. Teve um outro juiz, aí esse foi no Rio Grande do Sul, que ele pegou o ladrão 57, roubou uma pessoa na rua, foi levado para audiência de custódia. Ele chegou lá, conversou, ouviu o ladrão, você apanhou da polícia, basicamente é isso, você apanhou da polícia, foi maltratado, te deram comida direitinho, tá tudo certo, pode pegar e ir embora. O cara tinha acabado de cometer um roubo. É parecido com esse do ônibus aí, né? Pode ir embora. Já soltaram o cara 3 vezes já. É assim, ó, enquanto cidadão tu não se sente assim, mas é que o direito, cara, mas enquanto cidadão, vamos ser sinceros, é ruim. Então o que aconteceu? Ele pegou e disse, não, pode pegar, pode ir embora. O cara cometeu um roubo, ele saiu, 15 minutos depois o juiz pegou e foi embora para casa. Quando chegou lá, o cara estava armado e roubou o juiz. Logo depois ele pegou e deu uma entrevista, falou assim, eu não sabia que esse cara era tão perigoso assim. Então, na verdade, a vítima, aquele outro que sofreu o roubo, a palavra dele não vale. Mas quando o juiz foi roubado, ele falou o seguinte, na próxima vez que ele cair aqui na minha vara, minha caneta vai ser pesada. Ele quis dizer o seguinte, assim, agora eu sei que ele é bandido. Por quê? Porque roubou o juiz. Agora, na próxima vez que ele cair aqui, eu vou pegar e vou canetear ele. Ele vai ficar preso, ele vai ver só. Então, assim, precisou acontecer com o juiz para ele ter noção. Então, assim, e a pessoa que foi vítima na rua? Então, assim, quando é comigo é uma coisa, quando é com outro é outra. Não tem aquele documentário americano que o Moore faz? Ele chega lá pro senador, você é a favor da guerra? Então tá, vamos alistar seu filho aqui. É isso. Isso, seu filho aqui. Exato. Aí eu falo, não, daí o cara desconversa e foge. Exato. Chama o cara da televisão, que faz as críticas policiais, e fala assim, cara, passa um mês comigo aí, deixa o cara saber quem é a sua família, pra de repente ele te ameaçar, né, pra você, olha, não faz tanta pressão que eu posso, né, seu filho, você escola que seu filho estuda. É o especialista, é a mesma coisa que tu pegar um cara que não luta e falar assim, pô, mas tu deu mole, ó, o cara pegou, montou, no MMA, o cara tá vendo no MMA, nunca lutou, nunca fez nada, mas tá pegando, criticando o cara ali, fala assim, que o Anderson Silva já era, isso que... Cara, peraí, calma aí. Você não sabe Respeita o cara, tu não entende nada, tu não sabe quem foi o cara. O cara é um ícone no meio da luta, respeita. Assim, hoje não tá vendo, o tempo vence todo mundo. Claro. Agora, mas respeita a história do cara. Vamos pensar nisso aí. Então, assim, infelizmente, nós temos vários especialistas que não entendem nada. Na verdade, pessoas que não vivenciam, não estão dentro daquilo ali. Então, hoje é fácil pro juiz, pro promotor pegar, tomar uma decisão sem viver aquilo ali, sem ter ideia do que é aquilo ali. Tá? Mas aí o policial pegou, deu 6 tiros no cara. Vamos dar um exemplo aqui. Deu 6 tiros no cara, precisava dar 6 tiros. Na cabeça de algumas pessoas, acha que quando dá um tiro no cara, o cara voa, cai para trás e que já cai morto. Não é assim. Tem cara que toma 30, 40 tiros e continua atirando. É difícil. Assim, pessoas que não entendem sobre segurança pública, falar sobre segurança pública é difícil. Tá. Então, esse é um grande problema. Então, assim, teve esse caso do juiz, teve um outro fato aqui em Blumenau, um outro fato de que a mulher foi vítima de estupro. Nós corremos atrás, pegamos o estuprador, ele estava com as mesmas vestes, foi reconhecido pela vítima,
teve reconhecimento lá pela câmera que nós mostramos que era ele, foi pra audiência não, foi preso. No mesmo dia o juiz pegou e mandou soltar ele. Falou que não representava ameaça para a sociedade, porque era o primeiro estupro dele. Mas o cara tinha outras passagens já, por furto, por isso, por aquilo, mas o estupro era o primeiro. O que aconteceu? Soltou ele, a polícia militar depois teve que ir lá tirar o cara de lá, porque estavam querendo matar ele lá na região que ele morava, porque a população não aceitava aquele tipo de crime que ele tinha cometido. Então assim, que juiz é esse que pensa que vou soltar o cara que cometeu o estupro? Assim, será que, tipo assim, desculpa o que eu vou falar, será que tem que violentar o juiz para ele entender o que é isso? Então assim, a falta de respeito, de sensibilidade, de você se colocar no lugar do outro e entender aquilo que ele passou. Mas aí tem história, tem pano pra manga, como fala. É longe. E assim, ó, eu posso dizer uma coisa pra ti. Quando tu perguntou de Blumenau hoje como tá, esse um problema. Se nós tivermos pessoas que pensam desse jeito, nós caminhamos a passos largos para estar já como Joinville e como Florianópolis. Por que eu digo isso? Joinville está um caos, né? Por que tem um caos? Porque tem um juiz de lá que libera todo mundo. Ele, na verdade, ele é contra. É assim, ó, é uma coisa que é estranha. Tem uma Cracolândia lá, cara. Mas é porque lá tem o juiz que a gente chama o juiz de garantista, legalista, eu cumpro a lei à risca. Na verdade, ele vive uma utopia. Ele vive um direito que é ensinado na faculdade, que é ensinado dentro de vamos botar assim, de um campo teórico máximo, mas que na prática não funciona, não é efetivo. Então assim, ele está completamente fora da realidade. E esse é o problema que está enfrentando não só Joinville, é só conversar com o pessoal lá de Joinville, com os policiais de Joinville, e vão falar isso para ti. E em Florianópolis também, a juíza liberou um cara, falei já, o juíza, ruim, mas não vamos dar nome. Liberou um vagabundo porque ela entendeu o seguinte, ele foi preso com drogas e com arma. São crimes diversos. Então assim, a porte de arma é uma coisa, o tráfico de droga é outro. Soma as penas. Ela pegou, desqualificou o porte de arma, porque ela falou que a atividade que ele exercia, olha o termo, que a atividade que ele exercia de tráfico de drogas era perigosa e que tinha outras pessoas que poderiam vir tomar a boca de fumo dele, tentar matar ele. Então, na verdade, a arma era para a defesa dele. Que piada, mas... É uma piada. Eu não quero me envolver nisso, não. É uma piada. Mas me fala uma coisa, vamos parar um pouco com essa parte policial, mas eu queria saber da tua candidatura a vereador, na última eleição, você foi candidato a vereador. Sim. E teve foi a primeira vez, né? Não tinha experiência, como tudo aqui no Brasil também, ou você tem muito recurso ou você não tem nada, e eu sei que você foi meio na raça mesmo, mas fez uma votação muito expressiva. Eu entendo um pouco aqui da eleição de vereador em Blumenau, uma vez eu participei de um amigo também, e sei que a tua votação foi muito boa, cara, para uma primeira, para uma pessoa que não tem um histórico político, né? É isso que é a questão, assim, primeiro agradecer a Blumenau, isso eu falei assim, aqui é minha casa hoje, eu agradeço demais, assim, porque primeiro, foi o que eu falei, eu não nasci aqui, né, Sandra? Isso tem o primeiro peso, eu não nasci nessa cidade, mas ela me adotou de uma forma assim que, foi o que eu falei, eu não saio de Blumenau, eu quero ficar aqui o resto da minha vida. E então, eu agradeço as pessoas que votaram, que foram lá, acreditaram naquilo que eu falava, nas minhas ideias, e foi muito batalhado. Foi difícil porque eu nunca tinha concorrido a nada, nem ir para ser síndico eu não tinha concorrido. Então, assim, foi uma coisa que foi na coragem. E por que eu fiz isso, Sandro? Infelizmente, eu cansei de esperar que as pessoas fizessem as coisas e elas não faziam. Então, assim, quando você chega lá e você pede e bate a porta, a pessoa te nega, aí tu fala assim, poxa, se vocês não vão fazer, então eu vou fazer. Então, tipo assim, eu vou me candidatar, vou tentar, porque eu quero chegar lá e eu quero fazer. Então, assim, nós temos dificuldade hoje em vários setores. Um deles é esportivo. Se a gente for olhar o incentivo à prática esportiva hoje em Blumenau, é pequeno. As lutas, menor ainda. Quando fala em jiu-jitsu, aí... Zerou. Assim, as pessoas na verdade, não valorizam o esporte. Eu acho que a gente podia valorizar muito mais o esporte. Eu acredito que o esporte é o princípio da segurança pública. É o princípio da segurança pública. Porque se você educa as crianças, ela através de princípios, e isso eu falo, a luta é extremamente importante, porque você aprende a respeitar
O teu tatame que você entra, você respeita o teu companheiro, tu respeita o teu professor, você tem que estar kimono limpo porque você vai treinar com outro rapaz, você vai entrar no tatame, você vai entrar com o pé limpo, você cumprimenta antes da luta, você acaba de lutar, você cumprimenta a sala do professor. Então assim, tem condutas, forma de você sentar com a perna, de você se posicionar, então assim, de lidar com outras pessoas, que isso é exemplar. E eu acho que isso deveria realmente ser expandido não só em escolas, como em comunidades também. Eu acho muito importante, e isso é um dos projetos que eu tenho. Para mim, eu acredito que está muito vinculado à segurança pública. E eu queria mesmo ser a voz da segurança pública e do esporte ali dentro. Foi muito boa a votação, eu sou o segundo suplente. Existe a possibilidade de em determinado momento pegar, assumir, passar um tempo, ficar 1, 2, 3 meses como vereador. E eu queria pegar e continuo defendendo isso ali. E foi difícil demais, Sandra. Assim, eu nunca tinha sido candidato. Não sabia como fazer, não sabia nada. Pedi ajuda para algumas pessoas. Cheguei assim, olha, cara, tu me ajuda? Eu te ajudo. Eu não sabia nem como falar para pedir voto para os outros. Eu tinha vergonha de pedir voto no começo. Ainda mais nessa época de hoje. Uma época ruim, como é que eu vou chegar e falar assim, cara, eu preciso de tua ajuda, porque eu vou ser candidato. Aí o cara te olhava, já de cara feio, tu se amedrontava mais ainda, se encolhia mais. Como é que eu vou chegar e falar com a pessoa que eu pedi voto? Então, esse cara tá querendo. É verdade? Então, é uma coisa que você vai construindo e foi importante porque me ajudou até mesmo na questão de aprender a lidar, a conhecer mais pessoas, a saber conversar com as pessoas, melhorou a minha espontaneidade, porque hoje em dia eu chego em qualquer lugar, tudo bom dia, boa tarde, boa noite, não que seja uma coisa forçada, mas porque eu aprendi a não ter essa vergonha, porque eu tenho que ir lá conversar com as pessoas, tenho que bater papo e coisas que às vezes tu não faz no teu cotidiano. A gente fica mais no nosso mundinho e foi extremamente importante essa época das eleições. Eu acredito que eu conheci um monte de pessoas que hoje fazem parte do meu ciclo de amizade. Alguns foi da campanha que, poxa, me ajudaram um monte, independente de ter ganho ou não, e que fazem parte do meu ciclo de amizade hoje. Eu frequento a casa de alguns deles, vou na casa de outros. E é interessante, é enriquecedor quando você conhece pessoas, quando você tem contato com outras pessoas. E na próxima eleição você deve também concorrer? Acredito que sim, sim, porque a gente não tem como parar nessa, André. A gente não pode deixar de lutar por aquilo que a gente acredita. É um sonho teu, então. Né? Sim, eu quero realmente ajudar aí na comunidade. Eu quero expandir os projetos, expandir os projetos sociais aqui em Blumenau, dentro do judô, do jiu-jitsu. Até tá falando de projeto social, falando de questão de vencedor, tem um outro menino aqui que foi campeão estadual, foi terceiro no sul brasileiro, o aluno do Churros também morava na região da Velha Grande, lá no Morro da Edith. Hoje ele é formado em educação física, ele tem a família dele, passou no concurso da PM agora recente. Ele veio de um projeto social do Schultz. Ele pegou assim, era um guri mais pobre. A família dele, muitos da família dele ali, o primo que ele tem envolvido com coisa ruim, ele venceu através do esporte. É isso que eu digo, o esporte tem essa... Colocar para todos, né? É isso, o esporte tem que ser para todos. Ele abre portas e ele te melhora enquanto ser humano. Tu pode não virar um campeão mundial, campeão brasileiro, campeão estadual, mas com certeza ele vai te ensinar muita coisa. Ou pelo menos o Mundial de Jiu-Jitsu tem 5 mil inscritos, o pódio é primeiro, segundo e terceiro, só cabe em 3. São 5 mil vitoriosos. Mas quem sobe no pódio são só 3. Isso não tem nada a ver. Ser campeão é um detalhe. Existe. Eu estava vendo o Bem Amigos ontem, no Sport TV, né, sobre futebol e tal. E estavam falando da seleção de 82, que não ganhou nada. Mas foi a melhor seleção. Foi a melhor seleção que se tem. Bom, uns dizem 70, eu acho que também 70, mas da minha geração é 82, né? Sim. Então, no 82 eu não peguei, eu era muito pequenininho. Eu era pequeno, mas tem os vídeos, né? 86 eu já acompanhei. Eu já vi, era praticamente a mesma, né? Mas não ganhou, mas e daí? Exatamente, o importante foi o que você fez. Deixaram uma marca absurda, né? Transformaram muitas coisas e tal. Então, ganhar ou perder é um detalhe, cara. E eu sempre passo nessa tecla ali, eu acho importantíssimo mostrar esse outro lado do esporte, mostrar aquele lado que vai além da medalha, além o cara foi campeão, mostra a superação,
a melhora que ele faz para a pessoa. E isso é extremamente importante. Legal. Rui, cara, você já é convidado pra gente bater mais uns papos. Vamos fazer aquilo que a gente falou ali pro Ninja, tá? Vamos fazer Mas tem que ser uma coisa bem light, porque é o seguinte, o pessoal vai rir um monte, só vai sair coisa, não vai sair coisa. Tá bom, sem problema. Eu falei aqui com ele assim que esses bate-papos a gente não vai seguir nenhum roteiro, então de repente a conversa vai esfriando um pouco, a gente pega e abandona ela. Eu hoje acho que estou satisfeito, acho que você falou bastante sobre a tua história, bastante fatos e coisas aí que eu não conhecia, e apesar de a gente já ter um convívio, eu não conhecia, então tem muita gente que lhe conhece, mas não tem mínima noção. Né? Então isso foi bom, tá, expor. É uma apresentação sua, mas uma outra hora a gente volta com um tema específico, daí a gente fala sobre aquele tema lá, beleza. Sobre jiu-jitsu, ou de repente alguma coisa sobre a cidade que a gente queira falar, né? O que nos une aqui é o jiu-jitsu, a arte marcial, mas vai além disso, vai né? bem além, é isso que a gente estava falando agora, vai além do jiu-jitsu. Vai além disso, né? Então, eu acho que estamos plantando, nós todos juntos, uma sementinha para a união do nosso jiu-jitsu aqui, né? Porque aquela época que dizia assim, o fulano não vai naquela academia lá, porque senão você é um creonte, ou isso já acabou, né? Muito tempo. Ficou abandonado isso para trás. Até hoje as pessoas tinham, desculpa te cortar, as pessoas tinham um certo preconceito contra o jiu-jitsu, e o que foi mudou-se bastante. Tipo assim, tu é uma pessoa que extremamente educada, Sandra. Feijão, educado. Tem várias pessoas que hoje sabe lidar com outras pessoas, ele estudou um pouco mais também. Então a gente não pode dizer assim, a gente pode dizer o seguinte, que o jiu-jitsu hoje, ele é um esporte que abrange todas as classes sociais, todas as faixas etárias, e acabou esse preconceito. Então assim, hoje nós temos pessoas dentro do jiu-jitsu que conseguem pensar o jiu-jitsu de uma outra forma, e é isso que a gente tem que tentar trazer. Como? A pessoa poder visitar uma academia em outra, antigamente não tinha, se fosse treinar numa outra academia que tinha uma bandeira de freio da tua, o cara quebrava teu braço, lutava para quebrar teu braço, tentava te pegar tua perna, e isso não era legal, não era saudável. Então assim, às vezes o cara era meu amigo, morava na minha rua, e eu ia treinar na academia dele, lá o pessoal queria me esfolar, e vice-versa. Então assim, mesmo se era meu amigo, brincava comigo na rua, mas ele era de uma outra equipe, de uma outra academia. Isso acabou, eu acho que isso ficou para trás. Hoje o que fica é o seguinte, eu treino, por exemplo, treinei na tua academia, treino no Feijão, treino no Cigano, treino no Marquinho, o Feijão abriu as portas para mim, Ninja, cara, assim, eu tenho que fazer em qualquer lugar, né? em qualquer lugar. Eu acho que tem que ser assim, o esporte tem que ser assim. Na verdade, o esporte ele une as pessoas, não tem que dividir. Não. E quando a gente divide, tá errado. Então temos que unir. Eu acho que o trabalho que tá fazendo, conversando com cada professor, com um, com o outro, tu tá cada dia mais unindo o pessoal também. Essa é a ideia mesmo. Tá? Parabéns pelo trabalho também, Sandra. Rui, obrigado. Obrigado. Show de bola. Um abraço. Obrigado, sucesso.